A relação Portugal-Brasil começou há muito tempo, há mais de 5 séculos, como todo mundo já sabe. Mas, de uns tempos para cá, a relação entre os dois países tem ficado cada vez mais estreita. E essa ponte aérea tem sido embalada por uma trilha sonora composta por canções de artistas portugueses e brasileiros. A Sociedade Portuguesa de Autores representa os interesses de mais de 20 mil autores portugueses e estrangeiros e gere os direitos dos autores. A SPA é uma cooperativa fundada em 1925 para a gestão e representação dos direitos de autor de todos os segmentos artísticos. Já a União Brasileira de Compositores é uma associação dirigida por autores cujo principal objetivo é a defesa e a promoção dos interesses dos titulares de direitos autorais, além, é claro, da distribuição dos rendimentos gerados pela utilização das músicas. Fundada em 1942, a UBC atua com excelência em tecnologia da informação e transparência, representando mais de 40 mil associados. O Papo de Música celebra o acordo de reciprocidade entre essas duas sociedades. Por isso, a SPA e a UBC estão juntas nessa ponte aérea Portugal-Brasil. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Papo de Música, mais uma entrevista dupla dessa websérie tão especial, essa websérie que tem mostrado, que tem provado que mais do que irmãos, nós somos um país, nós somos países de muitas conexões. Brasil e Portugal, websérie Ponte Aérea, hoje está recebendo dois ilustres convidados, dois artistas que eu já tive o prazer de assisti-los juntos no palco em Portugal e eu espero muito em breve assisti-los juntos no Brasil também, mais uma vez. Arnaldo Antunes e Manuela Azevedo, sejam muito bem-vindos ao Papo de Música. Obrigada pelo convite. Vamos para cá. Uma coisa muito interessante do trabalho de vocês, que eu queria pontuar, e vocês me corrijam se eu estiver errada, é que a música de vocês sempre mostrou que o mundo era estranho. Não ficou estranho agora, não. De alguma maneira, vocês já estão há muito tempo alertando que o mundo é um lugar estranho, esquisito. E aí, a partir disso, eu queria saber como é que vocês estão passando por esse momento, por essa experiência tão difícil e tão ímpar na vida da humanidade. Não sei, Arnaldo, começas tu? Quer que eu comece? Sim, tens mais jeito com as palavras. Em primeiro lugar, eu estou aqui adorando essa oportunidade para reencontrar a Manuela, que a gente não se vê há alguns anos já. A última vez foi quando estive em Portugal. E visitei-os, conheci o Pichincha, o Burrico. É Burrico ou Burrica? É uma burrica. É uma burrica que eles têm, maravilhosa, lá na casa deles. Foi um encontro adorável, como sempre são nossos encontros. Então, dá muitas saudades, assim. A gente tem uma história já de parcerias e encontros e participações, né, em discos, DVDs e shows, de mais de 20 anos. Eu acho que a gente se conheceu ali no finzinho dos anos 90, 2000, por aí. Então é uma longa história. Eu já perdi a conta de canções que nós temos em parcerias, muitas delas gravadas pelo Clã, mas também gravadas por mim, gravadas ao vivo. Então é uma alegria, uma saudade que dá da gente estar junto de novo, poder fazer música. A sua pergunta, como foi esse período, para mim foi uma quebra de rotina total, né? Porque a minha rotina desde os 20 anos de idade, eu estou com 61 agora, era sempre gravar um disco, fazer a turnê daquele disco, fazer show, estar sempre na estrada. A rotina dos shows é uma coisa muito importante assim na minha vida, porque também reequilibra a minha energia, tem uma coisa de descarrego de energia ali com o público que eu sinto muita falta. Então, para mim foi muito estranho assim essa coisa de não poder fazer show, principalmente. Eu tive o privilégio de poder passar uma grande parte dessa pandemia num sítio no interior de São Paulo, onde podia pelo menos caminhar, tomar sol, tomar um banho de lago, e isso convívio com a natureza, com os bichos e tal. Então isso para mim foi uma coisa salvadora.
mas eu fiquei muito imobilizado assim no começo da pandemia. Depois eu fui voltando a criar coisas, publiquei um livro durante a pandemia. Agora acabei de gravar, vou começar a mixar um novo álbum. Enfim, tinha um show que ia estrear, né, em março de 2020, quando começou tudo. A gente teve que cancelar todas as datas e adiamos a estreia até, ainda é incerto quando a gente vai poder fazer esse show, mas era o show do lançamento do meu último álbum, o Real Resiste, e o nome do show é o Real ao Vivo, que é só eu com o Vitor Araújo no piano. O que a gente pôde fazer foram algumas lives, o que pelo menos deu para mostrar o trabalho, né, ainda que à distância, como aqui está sendo bom matar saudades aqui da Manuela, apesar de ser pela tela, né, dá aquela saudade presencial também. Mas é o que dá para fazer nesses tempos, e claro, com expectativa de voltar, mas também sem pressa. Eu quero voltar a fazer show quando estiver absolutamente seguro para mim, para o público, para todos nós. Então não quero antecipar nada, não quero atropelar as coisas. Eu imagino que ano que vem dá para a gente voltar a fazer shows presenciais novamente, né? Eu fiz umas 6 ou 7 lives desse show Real ao Vivo e gravei esse novo álbum que a gente agora começa a mixar e finalizar, deve sair final de novembro, e foi todo gravado com o Vitor Araújo, com quem eu divido esse show que ficou em suspensão. E então a gente lança esse álbum e deve voltar já com um show transformado. Na verdade, esse show Real ao Vivo vai se tornar um show em que a gente vai incorporar as músicas do novo álbum e seguir com ele, espero, a partir do ano que vem. Vamos ver. Nossa, eu espero muito também, porque o que eu vi em Otim é de uma beleza. Que legal de ser. Não, lindo. Ô, Manuela, vou te chamar de Manu, porque Manuela aqui no Brasil, todas as Manuelas são Manus, tudo bem? Ok, muito bem. Me conta uma coisa, aí em Portugal você já voltou para a estrada? Vocês já puderam voltar para a estrada? Como é que está sendo para você essa suspensão das atividades? Nós em Portugal tivemos alguma sorte, não sofremos tanto como no Brasil, porque houve alguns períodos de abertura e a possibilidade de poder fazer alguns concertos, sempre com muitos cuidados, muitas restrições, limitações nas lotações das salas e tudo isso. Mas o que aconteceu e o que acontece ainda é que toda esta situação pandémica trouxe à realidade de uma forma muito clara, muito evidente, que os artistas e os técnicos e toda a gente que trabalha à volta das artes dos espetáculos vivem de facto sem proteção social, sem direitos sociais, e isso ficou bastante exposto durante esta pandemia. No caso concreto dos Clã, nós estávamos em véspera de lançar o nosso álbum Véspera, quando aconteceu o confinamento e também como aconteceu com o Arnaldo, os primeiros tempos foram de paralisação, mas acho que foi um pouco a reação inevitável de toda a gente, de repente olharmos para as notícias, vermos cidades desertas, um medo enorme de sair à rua, do desconhecido, desta doença que ninguém conhecia, que não sabíamos que impacto teria na saúde planetária, não é? E tudo isso acho que nos deixou um pouco parados e paralisados, mas depois, como tínhamos este disco novo nas mãos, não sabíamos muito bem o que fazer com ele, mas parecia-nos absurdo não o partilhar, e acabámos por tomar a decisão de o lançar, mesmo sem saber quando é que poderíamos subir ao palco para defender as canções ao vivo, que é como o Clã gosta de fazer. E felizmente, passado poucos meses, no início de junho, houve a abertura das salas, no início de junho de 2020, houve a abertura das salas em Portugal, e isso permitiu que o Clã fizesse alguns concertos de apresentação do disco, uma coisa que durou o verão todo e ainda durante o outono, mas depois chegamos ao início de 2021 e voltamos a confinar, com um aumento muito importante de casos e, mais uma vez, os hospitais em situação de risco. E só agora, no final da primavera,
é que voltámos a reabrir as salas e gradualmente temos estado a diminuir as restrições sanitárias. Acho que agora já é possível as salas terem lotações completas, sempre com muitos cuidados de testagem, de máscara dentro do recinto e tudo isso, mas começa-se aos poucos a respirar alguma normalidade. O clã teve ainda há pouco tempo nos Açores, no festival chamado Tremor. É um festival que ocupa espaços naturais da Ilha de São Miguel, e nós fomos para o Pinhal da Paz. É assim um local lindo, lindo mesmo, merece bem o nome de Pinhal da Paz, e pela primeira vez desde que aconteceu esta pandemia estivemos em frente a uma plateia sem máscara e de pé a dançar connosco, e foi assim uma loucura, choveu e tudo, foi mesmo assim uma celebração da natureza e da música e dos sentidos e da alegria de estarmos juntos, porque isso faz realmente muita falta, por mais que se tente fazer lives no Instagram e fazer coisas em streaming, essas coisas todas, o encontro cara a cara, não é, assim, na pele, de quem faz um espetáculo e de quem assiste um espetáculo é algo que é insubstituível e é uma experiência, portanto, única e que é muito importante, eu acho, para toda a gente, para quem está no palco e para quem está à frente. Sim. Mas pronto, esperamos agora que não se dê passos atrás e que continuemos neste caminho. O facto de Portugal ter também tido uma política de vacinação e muito bem organizada, a população também reagiu muito bem a esse pedido de que todos se vacinassem e nesse sentido as coisas estão de facto a correr bem, a comunidade está cada vez mais protegida. Embora, claro, haja sempre esta inquietação de por mais que o nosso vizinho mais próximo esteja bem, custa muito perceber que uma percentagem diminuta do planeta está vacinada e protegida, que ainda há muitos cantos do mundo que não têm essa garantia mínima da vacinação, nem que seja para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão em risco. Sim. Isso ainda há muito a fazer. Eu confesso que tinha alguma esperança quando aconteceu esta catástrofe, que ficássemos mais conscientes de que vivemos todos na mesma casa, não é? Na mesma casa comum e que se mudassem hábitos e valores e ficássemos mais irmãos todos. Mas pronto, mas foi só de pouca dura essa minha esperança. Manuela, se você morasse no Brasil, provavelmente essa esperança nem ia chegar, porque, olha... Sim, nós assistimos com muita preocupação e muito sofrimento solidário a tudo o que se tem passado no Brasil, a todo o absurdo que tem assolado esse belo país. É mesmo, ficamos com o coração apertado. Lembro-me que no nosso último encontro com o Arnaldo, que foi numa apresentação que fizeste de um livro teu e pronto, e já nessa ocasião ainda estávamos longe de imaginar o pesadelo pandémico, mas já havia muita gente que aproveitou a presença do Arnaldo, muitos brasileiros que estavam nessa palestra, que aproveitou a presença do Arnaldo para poder, entre aspas, chorar a tristeza de ver o que se passava com o Brasil nas mãos dessa criatura inqualificável chamada Bolsonaro e do seu séquito. E pronto, e depois tudo isso se piora quando temos uma pandemia e uma emergência sanitária como aquela que surgiu, e ter visto a forma irresponsável e criminosa como isso foi desenvolvido no Brasil, foi uma tristeza não poder fazer nada, ficar assim. O Brasil não merecia isso, né? Ao mesmo tempo, a pandemia e um governo de destruição total de tudo que a gente educação, cultura, meio ambiente, direitos humanos, enfim. Então é muito triste, assim, mas a gente tem esperança de que a gente vai passar por isso e virar essa página aí da história. Sim, a gente resiste, é isso. Mas eu fico imaginando a sua emoção com esse show em Açores, eu fico imaginando o primeiro show que eu fizer, quando voltarem os shows presenciais, vai ser muito emocionante. Sim.
E você sabe que eu andei pensando uma coisa que eu acho que tem uma canção nossa que é um pouco profética. Aliás, esse disco todo tem vários toques um pouco proféticos em relação ao que se sucedeu, né? Que foi essa pandemia e tal, que é o disco Corrente, né? É Corrente, que tem Museu do Mundo. Então, essa canção Museu do Mundo parece que é um retrato da pandemia, sabe? Total. Não, é verdade, é verdade. Eu achei essa coincidência incrível, eu me lembrei dela outro dia, reescutei e tal, e falei, nossa, tá tudo aí, já estava, né? É curioso que fales nessa canção, porque é uma das canções que nós tínhamos na lista para acrescentar à digressão do véspera, logo que a gente tenha tempo de voltar a alguma normalidade. Isso é curioso falar nela, temos pensado nela também. Ela continua muito, sei lá, ficou mais atual ainda agora. Sim, é verdade, é verdade. Ouvindo vocês falarem sobre a forma como vocês encontraram poesia em momentos tão trevosos, né, como diz o nosso Jardim Macalé aqui, como é que vocês, nesse momento tão trevoso, tão difícil, de tantas durezas, de tantos espinhos, como é que vocês encontram poesia? O Arnaldo fez um disco super premonitório. Véspera é um disco também, se a gente for reouvir agora, em 2021, parece que ele não tinha sido feito em 2020, ele já estava sendo lançado. Então, como é que vocês encontram poesia em momentos tão duros? É o que nos salva. É o que nos salva das trevas. É o que... Imagino que sim. Eu não conheço a alegria de inventar poesia. Sou mais intérprete do que criadora, mas nesse privilégio de poder dar corpo às palavras é um pouco como o Arnaldo está a dizer, é muitas vezes uma forma de resistência persistirmos em celebrar o amor, celebrar a entrega, celebrar o outro. Acho que é mesmo uma forma de resistência, isso, encontrar alguma forma de cantar, de dizer o que nos atormenta, encontrando com isso um território comum de comunicação com quem nos escuta, com quem partilha a música connosco. Acho que é mesmo uma ferramenta de salvação, de alguma forma. Eu acho que é como os afetos, como o amor, a solidariedade, são coisas que salvam você. A criação artística é, de certa forma, um pouco parecido, no sentido de que você pode estar num período feliz ou num período terrível, né, de contexto, seja político, social ou pandêmico, né? Mas são esses encontros que, de certa forma, alimentam alguma possibilidade de continuar vivendo, né? E acho que não tem como abrir mão disso. Eu fiquei muito deprimido, como eu falei, imobilizado, assim, no começo da pandemia. E aí o que me trouxe de volta foi poder voltar a produzir, de certa forma, porque, enfim, eram muitas negatividades em torno, né? Seja do contexto político, do contexto sanitário, do contexto mundial e tal. Então isso foi me trazendo como um fio que vai puxando, assim, eu voltei a mexer no meu livro, aí alguns parceiros mandaram melodias para eu fazer letra e eu fui retomando, assim, foi um processo mesmo, de ir voltando, isso me trouxe de volta. Eu acho mesmo que eu fui salvo pela produção, assim, porque senão a gente vai definhando, né? Agora, tem uma coisa que a pandemia nos trouxe, que eu acho que é muito interessante, isso que a Manuela falou, que não adianta Portugal estar com uma população com a maioria vacinada, já podendo abrir, né, as portas para os eventos e tudo isso,
se o resto do mundo não está. Então, a gente Sim. se sentir cidadão do planeta, assim, onde você sabe que a responsabilidade disso é global, porque senão ele vai voltar, né? Você pode estar preservado, mas você abre a fronteira para Sim. viajantes que vão trazer. Então, assim como a questão do aquecimento global, né? Em que a gente tem que ser uma postura de cada indivíduo dentro do planeta, né? Em cima da Terra. A gente tem que estar com uma consciência coletiva muito integrada para vencer essas dificuldades que são terríveis, né, e enormes, assim, que vão durar gerações aí trabalhando para isso e tal. Então, Arnaldo, a pandemia trouxe essa sensação de você não é o seu bairro, a sua cidade, o seu país, a sua nação, você é um cidadão do planeta compartilhando uma questão que é global. Né? Sim. Não, eu tô aqui pensando que você completou 60 anos ano passado, né? Já fiz 61 esse ano. 61 esse ano, sim. E aí a gente espera que um artista como você esteja nos palcos celebrando, porque você talvez seja um dos raros artistas que tem muito sucesso na régua popular e na régua experimental, né? Você é muito múltiplo, tem uma carreira muito intensa, muito longa. E aí eu queria saber de você, dentro de todas essas suas manifestações artísticas, quando é que você encontrou Portugal? Porque a palavra é muito importante na sua obra. E a gente sabe que Portugal tem um apreço pela palavra muito grande. Quando é que, dentro desses seus quase 4 décadas aí de carreira, Portugal te conquistou? Olha, em primeiro lugar, só falando dos 60 anos que você mencionou, sim, na verdade eu não pude comemorar nos palcos, é claro que fiquei confinado esse período todo, mas conseguimos realizar um trabalho durante a pandemia, que foi um documentário feito pela Globoplay, chamado Arnaldo 60, que de certa forma era uma homenagem comemorativa aos meus 60 anos, em que fizemos algumas entrevistas e gravamos alguns números ao vivo ali no ambiente do Sesc Pompeia, em São Paulo. E depois eles fizeram uma edição usando imagens de arquivo de várias épocas, então isso ficou um resultado muito bacana, foi como um presente de aniversário dos meus 60 anos. E o bom é que está disponível... podem acessar e assistir na Globoplay. Exatamente, agora, pode assistir em qualquer momento. Isso. Agora, meu contato com Portugal é desde sempre, desde que eu me conheço por gente, através da literatura, com Fernando Pessoa, Camões, os fados de Amália Rodrigues e as coisas, enfim, uma língua que nos rendeu muito culturalmente, para o Brasil também. A gente é herdeiro, Mário de Sá Carneiro, e, enfim, sim, coisas muito impressionantes para mim, principalmente Fernando Pessoa e Camões. Eu cheguei com, sei lá, acho que eu tinha 18, 19 anos de idade, eu musiquei um poema de Camões, tentando fazer um fado, uma coisa assim. Então isso é muito antigo, assim, para mim. Agora, a música portuguesa, fora a tradição do fado e tal, eu não tinha tanto convívio, isso foi um pouco mais recente, e eu me encantei quando conheci uma banda pop como o Clã, sabe? Uma banda de pop rock com esse grau de inventividade, de originalidade, de talento mesmo, as letras, os arranjos, a timbragem. Eu fiquei muito surpreso, assim. Isso foi no começo aí desse novo milênio, né? Desse novo século, ali por volta dos anos 2000. E aí a gente começou a trocar, né, criações e tudo isso, e fazer coisas junto. E aí eu fui conhecendo um pouco mais, aí eu fui, através deles, eu conheci o Antônio Variações, e vinha conhecer o Sérgio Godinho, que, aliás, cantava uma música minha no show ao vivo que ele gravou junto com os Clãs, que eram As Coisas, né? Enfim, teve uma afinidade que abriu também para eu conhecer mais coisas de Portugal, e depois conheci pessoalmente outros, a Carminho, né?
aliás, os clãs, o Helder e a Manuela, aliás, mandam um abração para o Helder, não sei se ele está aí. Mandarei. Mas Helder, Manuela e Carlinho participaram do DVD. Hoje em dia não é mais DVD, CD, é álbum, né? Enfim. É um registro audiovisual. Um show que foi registrado e lançado ao vivo, gravado em Lisboa, né? Sim. E foi incrível, como sempre são nossos encontros. Ô, Manu, quando é que o Brasil entrou na sua arte? Muito cedo, antes mesmo de eu me pensar artista, já ouvia muita música brasileira. Realmente em Portugal há uma ligação muito forte, somos grandes fãs de MPB e mesmo de outro tipo de música, mais pop. Eu lembro-me que era muito pequenina ainda, tinha para aí uns 8 anos talvez, e sabia de cor um dos álbuns do Roberto Carlos, aquele que tem o Emoções, o Baleias, pronto. Essas canções todas, e era fã, conhecia as letras todas, os arranjos, e houve também algo muito importante na televisão portuguesa, que foram as telenovelas brasileiras, que eram sempre momentos no início, quando as primeiras chegaram a Portugal, de grandes reuniões familiares, eram assim momentos intensos vividos em frente ao ecrã, novelas como a Gabriela, o Bem Amado, o Casarão, por aí, e que traziam sempre música muito, muito interessante para se descobrir. E depois fui descobrindo já durante a adolescência, o trabalho mais ligado ao Caetano Veloso, ao Gilberto Gil, por aí. Mas houve uma das grandes lições sobre música brasileira que nós tivemos, foi justamente quando nos encontramos com o Arnaldo, a primeira vez que nos encontramos pessoalmente, foi em São Paulo, quando os clãs foram tocar ao Sesc de Pompeia. Pudemos mostrar ao Arnaldo a nossa primeira parceria ao vivo, a canção H2 Homem, e depois no dia seguinte estivemos em casa do Arnaldo em grande conversa, sobre tudo e mais alguma coisa, mas muito sobre música, e viemos de lá com uma grande lista de discos essenciais que fomos comprar no dia seguinte nas lojas da cidade, e que passavam por coisas mais antigas, como Noel Rosa, Itamar Assunção, Francisco Alves, Orlando Silva, pronto, muitas coisas que nós descobrimos, algumas pela primeira vez, com o Arnaldo, com uma tutoria, uma curadoria muito cuidada dele, e por isso é uma música, uma produção musical que nos estimula muito pela sua liberdade, e que tem tido essa liberdade durante toda a sua história. É algo que nós admiramos imenso na música brasileira, essa forma livre e desempoeirada da ligação entre grandes poetas e música popular, do encontro de artistas de géneros muito diferentes, sem haver nenhum preconceito, nenhum prurido de que eu sou mais da música tradicional, eu sou de música mais séria, não me posso ligar a gente que faz música popular. Portanto, não há de facto esses limites, e isso depois resulta em canções incríveis, em encontros artísticos que dão frutos inacreditáveis e muito inspiradores. E isso, ao longo dos anos, tem sido uma lição muito interessante de acompanhar, e por isso estamos sempre muito atentos àquilo que se faz no Brasil. Você falando sobre... Fala, Arnaldo. Não, ia só comentar, eu acho que essa quebra um pouco entre essas fronteiras do popular, do erudito, do que é alto repertório, baixo repertório e tudo isso. Sim. Eu acho que a gente tem uma herança que vem da Tropicália, que eu acho que o tropicalismo, de certa forma, quebrou um pouco esses preconceitos, essas barreiras, e que, de certa forma, a minha geração já recebeu, de certa forma, uma herança muito livre em relação a isso, de poder transitar entre áreas culturais diversas sem muito enfrentar muito preconceito, porque na época você falou que não há esse tipo de coisa, mas houve, né?
na época dos tropicalistas, eu tinha passeata contra a guitarra elétrica. Eu lembro não, porque eu era criança muito pequena, mas eu vi, né, isso ser comentado em livros e artigos. O próprio Gilberto Gil, mano, foi nessa passeata contra a guitarra elétrica porque ele estava encantado por Elis Regina. O humor tem dessas coisas, não é? Depois, um ano ou dois depois, ele já estava no festival ali com os Mutantes, a guitarra louca e tudo isso. Então, são histórias, né? Mas eu acho que tem uma conquista aí grande, na verdade, que, na verdade, nem iniciou com a Tropicália. Eu acho que tem a ver com a antropofagia no começo do século, depois toda a questão da música popular, do samba, que, de certa forma, foi cativando também o interesse, né, dos intelectuais. Sim, né, claro. E até o caso emblemático do Vinícius, né, que era um poeta de livros ali dos anos 40, 50, e que migrou para a canção popular a partir dos 50, 60, com a bossa nova e tudo isso. De certa forma, ele foi um ícone dessa ponte que depois se tornou comum, né? Sim. Ô, Arnaldo, te ouvindo falar, eu sempre vou viajando, assim, no que você fala, porque tudo é muito interessante, e a Manu também colocou coisas que eu acho importante a gente pensar. O clã tem uma característica muito semelhante à sua, que é de colaborações com outros segmentos artísticos. O clã, por exemplo, colabora com a parte de ilustração, literatura. Você é um artista extremamente do áudio, das artes plásticas. A gente acabou de comentar, antes de começar essa gravação, do lindo vídeo que você fez, show, junto com o Vitor Araújo, em Otim, que é o maior museu a céu aberto que nós temos no Brasil. Vocês acham que no mundo pós-pandêmico, as artes, num mundo destruído como nós estamos, e aí, especialmente o Brasil, Arnaldo, as artes vão ser instrumentos de mediação social? Vocês acham possível, efetivamente? Eu acho que a cultura vem sendo hostilizada, ameaçada, enfim, desfinanciada, porque todos os leis de incentivo fiscais não estão funcionando direito, a verba para a cultura é mínima, assim como para a educação, assim como os ataques para a livre imprensa. A gente está vivendo um período de exceção, vamos dizer assim, e que a gente espera que passe. Agora, a cultura é muito maior do que esse período, do que esse contexto político. A cultura brasileira, a música brasileira, tudo isso continua sendo produzido e isso, de certa forma, é o que dá caráter ao povo, à nação, enfim, ao que somos brasileiros, porque tivemos ali, sei lá, Jorge Amado, a Poesia Concreta, Tropicália, Oswald de Andrade, Noel Rosa, é isso, Guimarães Rosa, Noel Rosa, enfim. A gente, isso tudo molda muito mais o espírito de uma nação e permanece muito mais do que um governo absurdo, como o que a gente está assistindo. Se tudo... enfim. Se tudo der certo. Se tudo der certo, porque não. Mas o que eu acho é isso, não só como forma de resistência, mas como mesmo a importância, a longevidade da cultura, das artes, né? Eu digo numa canção desse disco último que eu lancei, que é o Real Resisto, na primeira canção é uma espécie de homenagem ao João Gilberto, né? Que eu digo esses versos, que são tantos e tão poucos têm noção de como se inaugura uma nação. Não é bem com monumentos, nem com balas de canhão. É quando uma brisa bate na respiração e entra no juízo de um João. Que é a coisa do João Gilberto. Aquilo, aí sim você tem a fundação de um espírito de nação. Né? A cultura é muito mais importante para isso do que um presidente, um governo, uma fase, um partido. São coisas passageiras.
é que é tão importante para mim, enquanto cidadão, ouvir pessoas como vocês falando que, apesar do estrangulamento, a gente vai sobreviver, porque artistas são faróis, né? Às vezes a gente... E vocês foram refúgios da humanidade nesse período. Quem foram os refúgios de vocês? Manuela, agora, que eu já falei. Eu sinto-me uma privilegiada, porque pessoalmente nunca experimentei, nunca vivi nada que me tivesse castrado direitos, violentado na minha vida. Acho que realmente assim o acontecimento mais estranho, mais violento foi passar por esta pandemia, no que me toca, assim, pessoalmente, no meu corpo, na minha existência. Por isso não posso dizer que tenha precisado desse farol no desespero, mas é óbvio que encontrei, em momentos de dúvidas, em momentos mais tristes, em momentos de maior frustração, nas canções que eu via, nos livros que lia, numa boa aula de escola em que um professor me ensinava qualquer coisa nova, encontrava aí uma forma de redenção, de ter vontade de estar viva, de fazer coisas, de descobrir mais sobre o mundo, de estar ligada aos outros, de aprender a empatia, a solidariedade. Isto tudo são lições que se aprendem nos lugares onde se ensina e nos lugares onde se experimenta a cultura, vendo uma peça de teatro, indo ao cinema, vendo um espetáculo, lendo um livro. E nesse aspecto concordo completamente com o Arnaldo. É isso que dura e é isso que mantém a esperança na humanidade intacta. Pronto, é um pouco isso. E é bom saber que há esses faróis. Eu recentemente tenho passado na televisão portuguesa um documentário sobre a história mais recente do Afeganistão, a propósito destes acontecimentos terríveis dos últimos tempos e deste voltar atrás na vida e nos direitos das mulheres e nos direitos humanos no Afeganistão. E nesse documentário havia um pequeno episódio narrado por uma senhora que foi deputada no Parlamento afegão, agora já não há de poder ser, e ela contava que no tempo do primeiro domínio dos talibãs em Cabul, ela tinha sido apanhada na rua por um dos talibãs, que achou que ela estava com as mãos expostas, que não devia pintar as unhas, e pronto, começou a embirrar com várias coisas dela e açoitou-a em público. Foi agredida por ele e por mais alguns talibãs para pôr na ordem. E a forma como ela reagiu a esta agressão nojenta foi, no dia seguinte, começar uma escola secreta e dar aulas a miúdas. Portanto, isto é uma coisa maravilhosa. Encontrar histórias destas e exemplos destes são também um testemunho da importância disso, da cultura, dos valores, da educação, das palavras, mais uma vez, e isso inspira e dá alguma esperança mesmo em momentos tão negros como os que estamos a viver agora. Ouvindo vocês falarem, eu quero perguntar aos dois o que vocês acham que a música brasileira popular e a popular portuguesa tem de mais comum e de mais diferente? Essa é uma pergunta muito difícil. Bom, diferente é o sotaque, né? O sotaque é muito visível, então você vai identificar. Agora, em comum tem muita coisa também, né? Eu acho que eu me sinto, por exemplo, completamente uma afinidade muito natural com o som que os clãs fazem. Acho que é a liberdade de você poder transitar assim, sem a obrigatoriedade de estar dentro de um gênero específico. Acho que isso é uma coisa que vai se conquistando. No Brasil, falei da Tropicália, que de certa forma, né, quebrou esses paradigmas e tal, e que a gente já é uma
eu sou de uma geração que já cresceu com esse convívio muito natural com as diferenças, com a possibilidade de atritar informações musicais de universos diferentes e tudo isso. Mas eu vejo uma banda como o Clã, a maneira como eles que tem essa desenvoltura musical é muito parecido com o jeito como eu faço música. Então, acho que enfim, tem essas semelhanças. Eu concordo completamente, sim. E acho que uma das coisas muito boas que tem acontecido na música portuguesa nas últimas décadas é justamente a perda de alguns preconceitos que ainda restavam. E então, cada vez mais há um encontro muito livre das gerações mais jovens com artistas de outras gerações, de elementos da música tradicional, em música eletrónica, uma liberdade total na construção das canções e dos projetos e dos universos sonoros de muitos artistas. E cada vez mais se escreve em português, o que também é muito bom, porque a diferença que existe entre a música portuguesa e brasileira, o sotaque, no caso dos portugueses de Portugal, é uma diferença, é uma desvantagem, eu acho. O vosso sotaque é doce, é naturalmente mais musical e no caso do sotaque, pronto, Tuga. Não acho não, Manuela. Acho que isso é impressão que alguma coisa. É um desafio. É um desafio, mas pronto. Mas é bom ver novas gerações a não temerem essa dificuldade, essa exigência maior do sotaque português e escreverem muito bem sobre o que os inquieta e os apaixona na sua língua. Mas eu, por exemplo, ouço o canto enfim, dos compositores e intérpretes em português de Portugal, e para mim é absolutamente charmoso o sotaque de vocês. Eu concordo com o Arnaldo. Ainda bem. Ô, Arnaldo, como é que está sendo para você ter um parceiro de uma geração diferente da sua, de ser um gêniozinho, porque o Vitor não é desse planeta, o que esse menino faz no instrumento está no outro nível. Como é que é para você essa coisa transgeracional? O que você doa, o que você aprende? Eu acho que não importa muito idade, assim, a gente quando tem uma afinidade trabalha junto com é muito natural, assim. No caso é muito parecido, assim, o jeito como ele aborda a música, como eu abordo também. Ele tem apesar de ser um virtuoso no instrumento e tudo isso, tem uma formação de música erudita e tudo isso, ele compreende a canção da mesma maneira e tem um desejo de experimentar também, enfim, deu muito certo. Eu acho que a gente combinou muito bem, tanto que agora gravamos esse disco novo que está para sair juntos, a gente assina junto e tudo isso. Devemos, espero podermos fazer a turnê o ano que vem, mas a gente deve seguir um tempo ainda trabalhando junto, e é incrível mesmo, porque ele tem metade da minha idade. Ele tem 30 anos, eu tenho 60, 61 agora. E estamos aí fazendo coisa junto. Na verdade, eu fiz um tempo atrás um programa na MTV que durou um ano, assim, era um por mês, chamava Grêmio Recreativo, em que eu juntava pessoas, músicos, né, da minha geração, mais velhos e mais jovens que surgiram depois. De certa forma, juntava pessoas de idades muito diferentes, assim, e fazendo música junto. A proposta era fazer um ensaio e um show no dia seguinte. Isso uma vez por mês, então reunia esses artistas de gerações diferentes e dava muito certo, assim, era muito emocionante para todos. Então, eu acho que quando tem uma afinidade expressiva, independe da idade. Assim. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Vitor tocar, para encerrar, ele tinha uma banda que chamava Seu Chico, em que ele cantava músicas de Chico Buarque. Era ele com os amigos pernambucanos também. E ele não no sabia piano, disso, não. Sim, e ele no piano
era uma coisa que ficava maior do que a obra do Chico, porque você esquecia que ele estava cantando Chico e focava no Vitor no piano. Ele é realmente extraordinário, um belo encontro, vocês dois. Vitor é uma coisa, desmuda. Bom, para encerrar, a gente está aqui num papo de música, eu vou pedir para vocês dois, para cada um de vocês, na verdade, uma música ou um verso. Para Manu, eu queria que ela declamasse ou cantarolasse um verso de uma música brasileira que ela tivesse muito carinho ou uma memória afetiva bastante longínqua. E para o Arnaldo eu vou pedir a mesma coisa, só que um verso ou uma música portuguesa que você tem um carinho muito grande ou que você tem a sua memória afetiva mais distante. Palhinha! Eu quero uma casa no campo, do tamanho ideal para... Ajuda-me. Para os amigos poderem. Do tamanho ideal. Essa é a segunda parte, né? Começa, eu quero uma casa no campo, onde eu possa cantar muitos rocks. Muitos rocks rurais. É isso. É o meu ideal de vida e já estou nele. Já está nele, né, Manu? E eu vou citar, que é uma lembrança antiga, esse poema do Camões que eu falei que musiquei ainda muito jovem, que o poema é: se só de ver puramente me transformei no que vi, de vista tão excelente mal poderei ser ausente enquanto não for de mim, porque a alma namorada atrás também debuxada e a memória tanto voa que se a não vejo em pessoa, vejo-a na alma pintada. É maravilhoso. Fernando Pessoa é grandioso, muito obrigada. Não, esse é Camões. Não, esse é Camões. Esse é Camões. Você, com 11 anos, você musicou um poema de Camões? Não, com 11 não, com 18, 19. Ah, tá. Eu tô aqui, gente, é realmente prodígio desde sempre. Muito, muito, muito obrigada por vocês dois, pelo tempo, por essa conversa, por essa conexão. Eu espero que muito em breve a gente se encontre agora, eu no gargarejo e vocês nos palcos. Também espero. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse bate-papo. Semana que vem eu tô de volta com mais conexão nessa ponte aérea Portugal-Brasil.